Fala, turma! Nós assumimos o controle do Soulcast. E nós estamos sob nova direção. E a partir desse momento nós vamos aqui fazer uma entrevista super interessante, vocês vão gostar muito. Eu sou o professor Tiago Aragão, coordenador do melhor curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Serra da Ibiapaba. Depois do meu, que é arquitetura, né? Eu sou o professor Arthur Rodrigues, sou coordenador do curso e nós estamos nesse momento aqui super ansiosos porque eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. Hoje nós vamos receber ele, o filho da dona Polinária. Mas calma, que não pode anunciar agora não. Tem que ser daqui a pouco. Roda a vinheta. Voltando aqui, estamos recebendo hoje o filho da dona Polinária. Ele que é quem? Bom, posso dizer agora? Vamos lá. Ok. O currículo do homem é comprido. É grande. Eu tô achando que é. Bom, René Yarley, não é isso? Pronunciei corretamente? Pronunciou corretamente, René Yarley. Pronto, que bacana. Olha, não sei você, mas eu tô com algumas questões aqui que eu gostaria de saber, curiosidades. Sabia que ele é roqueiro? Arthur, roqueiro, é professor, advogado nas horas vagas, ouvi dizer que joga um beach tênis também. E ainda por cima é advogado, né? Como você falou, nas horas vagas. Mas será que é nas horas vagas mesmo ou é toda hora? Como é que funciona? É toda hora, né? Mas é nas horas vagas também. Hoje nós trouxemos o professor René Yarley, professor do curso de Direito da maior e melhor faculdade da Serra da Ibiapaba, para falar um pouquinho para a gente sobre o seu novo lançamento. O professor René Yarley, além de tudo, também é pesquisador dentro de uma das áreas pouco pesquisadas no Brasil, né? E escreveu um livro chamado Sistema de Garantias no Brasil para a Defesa dos Direitos Culturais dos Povos Indígenas. E eu queria que o professor René falasse um pouquinho para a gente aqui o que levou ele a pesquisar sobre esse livro, sobre essa temática, principalmente na região aqui da Serra da Ibiapaba, né? Se nós temos esses povos indígenas aqui na região, e o que te fez se aprofundar nessa temática. A pesquisa relacionada aos direitos culturais dos povos indígenas, né, surgiu de uma necessidade de trabalhar e de escrever sobre uma área que é muito pouco explorada aqui no Brasil, né? Então, somos poucos os pesquisadores em matéria de direitos culturais e quando nós falamos exatamente sobre direitos culturais dos povos indígenas, ainda somos menos, né? Então, tendo em vista que nós, aqui na Serra da Ibiapaba, né, nós tivemos uma herança cultural muito forte, né, de indígenas tabajaras que habitaram aqui por muito tempo, né, e ainda hoje temos remanescentes desses povos aqui, que são os tapuias cariris. Há 2 anos atrás eu vim começar a conhecer essa comunidade, e a partir desse primeiro conhecimento que eu tive, já dentro do mestrado em Direito Constitucional, eu senti que, além de ser uma comunidade que é pouco conhecida aqui por nós, é uma comunidade que tem um patrimônio cultural gigantesco e pouco explorado. Então, o livro ele é basicamente um resultado de uma primeira pesquisa, né, de um contato que eu tive há 2 anos atrás com essa comunidade indígena, Tapuia Cariri, que se localiza na aldeia Gameleira, né, em São Benedito. E a partir de então, eu pensei, por que não escrever de maneira universalista, né, de maneira doutrinária, sobre direitos e principalmente sobre garantias desses direitos culturais dos povos indígenas no Brasil, já que a nossa diversidade cultural ela é gigantesca, né? Nós temos uma quantidade enorme de indígenas ainda existentes aqui no território brasileiro, né? Muitos deles relegados, né? Muitos deles esquecidos, né? São povos que nos trouxeram não só um legado cultural, né? Mas são povos que nos enriqueceram cientificamente também, né? E sentindo, né, essa necessidade, foi que eu sentei para escrever esse livro, que é um livro que tem um caráter inédito aqui no Brasil, né? Então, fiquei muito feliz com essa produção, né, e com essa conquista. Professor Arthur, você que é da área da arquitetura, eu acredito que essa parte cultural, principalmente aqui na Serra da Ibiapaba, o primeiro curso de arquitetura que tem aqui na região, né? Eu acho que vocês exploram muito também essa pegada, né, desses primeiros povos que habitaram aqui a região da Ibiapaba. Sim, com certeza. A arquitetura ela tem uma coisa interessante que é assim, a gente sabe que a gente constrói as cidades, né? Mas você constrói as cidades, mas não deixa de lado, né, as heranças que nós temos.
E certamente uma parte dessa herança se vem exatamente da cultura, né? E aí eu já vou emendar aqui com outra pergunta, que eu fiquei assim, bastante até curioso. Como é que foi esse interesse? Você falou do mestrado, né? Mas surgiu ainda na graduação ou isso veio depois, que você, né, contou agora um pouco? Como é que foi essa intenção, né? Para falar a verdade, antes da graduação em Direito, né, eu tive uma oportunidade ainda muito jovem de estudar Ciências Sociais, né, na Universidade Estadual do Ceará, né? E nas Ciências Sociais eu tive um contato com alguns antropólogos que me incentivaram a pesquisar, né, sobre as particularidades, né, étnicos, culturais desses povos, né, dos povos primitivos, né, dos povos autóctones. E aí, por conta disso, eu já sentia, né, essa necessidade de conhecer, de um dia escrever, já era uma vontade que eu tinha desde os meus 17 anos, né, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais. Isso ficou latente por muito tempo, porque quando eu encerrei o curso de Ciências Sociais, eu ingressei no Direito. E no Direito nós temos uma pegada muito positivista, né? Na academia nós percebemos que os professores, os pesquisadores, eles têm uma preferência muito grande pelo direito penal, pelo direito civil, né? E os direitos culturais, eles ficam ali de lado, né? E eu passei um grande tempo da minha vida pensando nisso, né? Por que a comunidade jurídica não pesquisa sobre direitos culturais, que é um tema constitucional, que é um tema transversal, né? O professor Arthur acabou de falar que isso tem uma relevância, inclusive, para a arquitetura. O patrimônio arquitetônico, ele é um patrimônio histórico, mas ele também é um patrimônio cultural, né? Que é o que nós chamamos de patrimônio cultural material, que é aquele de pedra e cal, né? É uma grande vertente do patrimônio cultural brasileiro. E aí eu ficava me perguntando isso, né? E tive uma oportunidade no mestrado de resgatar o meu interesse de pesquisar as comunidades indígenas, né, como pesquisador e como professor de Direito Constitucional, e acabei que por me motivando, né, a fazer uma pesquisa, um estudo de caso sobre essa comunidade indígena que eu falei, que é a Tapuia Cariri, e dali eu tive um gatilho, né, para que eu pudesse com mais propriedade, né, com mais tempo de estudo, de aprofundamento, né, e passeando por várias áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, né, o próprio direito, de chegar à conclusão que foi a escrita desse livro, né? Então, ao ler o livro, você percebe que existe ali caminhos diversos do conhecimento, né, que foram colocados aí na antropologia, na sociologia, na história, na própria filosofia, dentro da obra, né? E isso é o resultado não só do curso de Direito, né? Mas de um sonho que já vinha, né, caminhando juntamente comigo durante o período ainda em que estive cursando Ciências Sociais. Professor, só uma pergunta, uma curiosidade, na verdade surgiu agora. Como você falou aqui, além de advogado, escritor, também é professor. Depois que você escreveu esse livro, você já chegou a trabalhar alguma vez em sala de aula com os alunos sobre a temática? Existe a curiosidade da comunidade acadêmica? Fale um pouquinho aí sobre. Muito bem. Logo após a escrita do livro, né, eu já tive a audácia, né, de colocá-lo nas minhas referências, né, bibliográficas na minha disciplina de Direito Constitucional, né. Como eu sou professor de Direito Constitucional, né, da casa, né, eu sou o professor de toda a cátedra de Direito Constitucional do curso de Direito da FIED, o NINTA, né, então eu fiz questão, né, não só de referenciar o meu livro, mas de adaptá-lo, né, às necessidades da nossa ementa também, porque dentro do direito constitucional nós temos 2 capítulos muito importantes que muitas vezes ficaram relegados, né, em outros momentos, e aí nós trouxemos também essa perspectiva de análise, né, de discussões em sala de aula a respeito tanto da cultura, que é uma matéria constitucional, quanto dos índios, que tem um capítulo também constitucional muito importante, né? E essa sua pergunta ela é muito interessante porque essa perspectiva, professor Tiago, ela se coaduna
com o próprio plano do curso, né? Com o PPC do curso de Direito. O PPC do curso de Direito da FIAD Uninta, ele trabalha 3 vertentes, né? Ele trabalha a cultura, a memória, né? O meio ambiente e trabalha os direitos humanos. Então, aí, pelo menos 2 direitos nós abraçamos aí, que foram os direitos humanos, né? E a cultura. Então, o livro, ele é basicamente um meio também de incentivo, né, para que eu possa proporcionar aos meus alunos essa visão, né, importante de 2 áreas, né, aliás, de 2 matérias do direito que ficaram relegadas por muito tempo. Professor Tiago, eu não sei você, porque eu sou da arquitetura, né, você é de outra área também na agronomia, mas a questão é o seguinte, me veio à cabeça aqui, porque essa parte do direito, né, nós estamos passando aqui só assim, de maneira muito rápida, né, mas a questão é o seguinte, você falando dessa questão mesmo, né, enfim, dos povos originários, a gente sabe que, querendo ou não, estamos falando de uma minoria, né, ou de minorias nesse sentido. E a democracia, esse espaço que a gente, né, tanto discute, muitas vezes se fala na questão da maioria, porque muitas vezes a gente sabe que para tomar as decisões práticas do dia a dia, a gente vai por esse lado da maioria. E quando se fala das minorias, se tem uma dificuldade muito grande, em determinados temas, da gente conseguir, né, digamos, dar voz, dar vez e muitas vezes até garantir os direitos mesmo, né, a questão das normas e tudo mais. Bom, vou arriscar aqui e perguntar. Como é que né, em sala de aula, já que o professor Tiago trouxe essa questão na sala de aula, eu acho isso muito interessante, como que os alunos, né, discutem, como é que eles recebem essas questões no dia a dia, assim, uma vez que a gente tem esses desafios, né, das minorias, né, em sala de aula. Como é que seria isso? Olha, é um tabu que nós vimos tentando quebrar há um certo tempo, né? Hoje, nós temos alunos com uma visão mais humanista do direito, né? E menos técnica do direito do que alunos de, por exemplo, 2017, 2018. Então, nós tivemos essa sorte, né, de, repensando a matriz do curso de Direito, né, implementarmos mais questões relacionadas às disciplinas propedêuticas. E isso claramente, né, transformou mentalidades dos nossos alunos logo no início da graduação. E aí, quando os alunos eles recebem a nossa disciplina e a nossa proposta de trabalho, eles já recebem com bons olhos, porque passaram por uma formação humanista, né, uma formação propedêutica mais consolidada do que a primeira proposta que foi oferecida no curso, né? Então, o curso de Direito ele passa por reformulações, nós tivemos ganhos consideráveis em relação à matéria de humanas, né? E isso proporcionou não só uma melhor recepção dos alunos, mas uma busca mesmo por pesquisas relacionadas a essas temáticas. Então, nesse sentido, tem sido muito proveitoso. Professor, uma coisa que é interessante de citar, né? Você falou ali no PPC, o projeto pedagógico do curso, às vezes os alunos eles não associam, né, o nome à sigla, mas uma coisa que é interessante de citar é que aqui na faculdade nós trabalhamos muito em cima dessa parte antropológica, de cultura, né? A parte dos afrodescendentes, indígenas, e que isso não está só em documento. Isso é uma coisa que a gente comprova aqui com o lançamento desse teu livro, né? E você, como pesquisador, uma coisa que me chamou muita atenção foi de tu compartilhar esse teu conhecimento com o público, né? Muitas vezes a gente vê pesquisas dentro da academia que acabam ficando engavetadas, acaba que fica o conhecimento apenas para quem está dentro da comunidade acadêmica, né? E essa tua publicação fez com que esse conhecimento se abrangesse a toda a população. Aí eu te pergunto, professor, com o lançamento do teu livro, como é que está sendo o feedback? Olha, professor Tiago, o feedback está sendo bem positivo, né? Eu me surpreendi, porque inicialmente eu achei que eu fosse passar vergonha com a editora, né? Eu disse, olha, eu exigia aos meus familiares, né, comprassem o meu livro, né? Pelo amor de Deus, alguém tem que comprar, né? Mas eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu tive um feedback muito positivo dos meus alunos, né? Nós temos aí uma quantidade grande de alunos no curso de Direito, né? E eles, sem pressão, né, e sem ponto, né, eles acabaram que comprando o meu livro, né? Os meus colegas professores, né, todos compraram o meu livro também para
prestigiar, né? Então, assim, internamente, no âmbito acadêmico mais próximo, nós tivemos essa grande felicidade, né? De encontrar colegas de trabalho, alunos recebendo, comprando e elogiando o livro, né? Elogiando o conteúdo, a escrita do livro. Mas fora também uma repercussão muito boa, professor Tiago, de pesquisadores, né? Eu participo atualmente de 2 grupos de pesquisa, né? Que é o grupo de estudos em pesquisa em direitos culturais, que é vinculado ao CNPq, e ao Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que é o IBDCUT, né, que é o instituto mais importante de direitos culturais, né, em matéria de pesquisa no Brasil, né. Então, isso me deixou bem satisfeito, porque a repercussão dentro do IBDCUT foi muito positiva também. Ele está motivando a continuidade dessa perspectiva, né? Nós já estamos com outras perspectivas de análise também para escrever sobre elas. E isso tem sido muito significativo para mim, né? Saber que, de alguma forma, você está contribuindo, né, para a comunidade jurídica, para a comunidade acadêmica, né? E está falando de uma matéria que é transversal e que é tão necessária, né? Que por muito tempo ficou lá, né? Sendo colocado de lado ou em segundo plano, né? Então, isso para mim foi um grande desafio. Talvez fosse bem mais fácil escrever sobre o que todo mundo gosta de ler, né? Mas esse desafio tem sido um desafio muito positivo e tem dado um resultado muito agradável, né? Fiquei muito feliz com isso. Bom, eu queria perguntar mais algumas coisas, professor Tiago. Em relação ao próprio livro mesmo, né? Assim, eu estou vendo que você trabalha, pelo menos eu vi assim, de maneira bem rápida, essa questão das garantias, né? Você aprofunda esses direitos, você faz uma análise, como é que você faz no seu livro, né? Qual é a proposta, assim, no fim das contas, né? Muito bem, professor Arthur. Nós temos aqui no Brasil, né, quem escreveu já sobre direitos culturais, né? O meu livro, ele inclusive foi prefaciado pelo professor Francisco Humberto Cunha Filho, né, como vocês podem ver. O professor Humberto Cunha Filho, ele é pioneiro, né, dos estudos em direitos culturais no Brasil, né? Atualmente ele é professor do doutorado e pós-doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, né? Advogado da União, e ele é um grande jurista, né? E já escrevia sobre essa questão há muito tempo, né? E eu tive uma grata satisfação e honra de conhecê-lo, né? E de adquirir os seus livros sobre direitos culturais. Assim como nós temos pessoas que também escrevem sobre direitos indígenas, né? Como a professora Natália Mariel, que também me honrou com a apresentação do meu livro, né? A professora Natália Mariel, ela é uma pós-doutora também em Direito Constitucional e ela é procuradora da República, né? Ela é um entusiasta da pesquisa em direitos indígenas no Brasil. Então, eu tenho esses dois grandes juristas aí referendando o meu livro, né? Mas não só isso. Como se a minha perspectiva era de trazer algo inédito, né? Algo bem fora da caixinha mesmo, né? Então, eu trato aí do sistema de garantias para a defesa dos direitos. Eu não trato especificamente dos direitos. Eu trato dos instrumentos que são dispostos no ordenamento jurídico brasileiro para a defesa dos direitos, né? Porque os direitos, eles existem, são declarações. Mas na hipótese da violação dessas declarações, nós precisamos catalogar essas garantias. Ou seja, eu faço um passeio por toda a legislação brasileira, pela Constituição brasileira, mas eu também chamo a atenção no meu livro, por ser um livro também de direito constitucional, sobre os documentos internacionais de direitos humanos, de direitos indígenas. Então, eu invoco aí documentos da ONU, da Unesco, né, sobre patrimônio cultural. Então, ele é um livro rico nesse aspecto também, porque eu faço um catálogo e uma identificação de toda a sistemática de garantias no Brasil. E esse é o grande diferencial do livro em relação a tudo que foi publicado hoje no Brasil, né? Então, ele é um livro de fato inédito, né? O primeiro livro que trata de garantias culturais no Brasil. Então, assim, foi um desafio enorme para mim, né? Isso me rendeu 3 anos, assim, de escrita mesmo. Mas o resultado, como eu falei anteriormente, é um resultado muito bom. E é muito satisfatório escrever sobre isso. Professor Arthur, eu vou trazer aqui um pouquinho para o meu lado. Na agricultura, né, nós temos algumas dificuldades, principalmente quando é com relação à pesquisa. As nossas dificuldades, elas variam desde o clima, né, até o local de implementar um experimento, essas coisas. Então, eu sei que tudo
gera uma certa dificuldade. E eu queria saber qual foram as principais dificuldades que tu teve dentre a pesquisa até a publicação desse teu livro. Olha, foram inúmeras as dificuldades, né? As dificuldades, primeiramente, de saber se eu queria escrever sobre essa coisa toda, né? Porque, às vezes, é difícil você desbravar um mundo novo, né? O rock não atrapalhou um pouquinho, não? O rock, na verdade, me incentivou, né? O rock, eu vou fazer uma parte aqui, né? Porque o rock, ele sempre foi uma válvula de escape, né, para mim. Nos meus momentos de tensão, né? Nos momentos que a gente tem de preocupação com família, com filho, né? O rock, ele é quem vai e me tira ali daquela zona cinzenta, daquela zona difícil, né? E aí me coloca numa sintonia, né? E aí eu volto renovado. Professor, AC/DC e povos originários, dá certo? Quer dizer, dá certo. Quando você escrevia, você ouvia? Como Com é que funcionava? certeza, né? AC/DC, Guns N' Roses, Pink Floyd, The Doors, todos eles dão muito certo com os povos originários, né? Porque eles também são originários, né? Eles também trazem uma proposta originária para o rock, né? O que é plagiado ou imitado nos dias de hoje, né? Então dá super certo. Professor, com relação a editoras, você teve alguma dificuldade quando foi buscar, né, essa edição do livro para publicação, ou foi tranquilo? Eu fiz algumas tentativas para que eu chegasse na editora Dialética, né? Eu encaminhei o meu livro para 4 editoras, né? E, para minha surpresa, eu consegui a aprovação no conselho editorial das 4, né? E foi realmente uma surpresa, porque eu esperava 4 nãos, né? Mas deu tudo certo, né? Para chegar na Dialética, eu tive que raciocinar questões de investimento, do que a editora poderia me proporcionar, né? E dentre as editoras que eu fui buscar, a editora Dialética foi a que atendeu às minhas necessidades, os meus anseios, né? Então, cheguei na editora Dialética, que é uma editora brasileira, né? Uma editora localizada em São Paulo, e ela tem ferramentas que são ferramentas tecnológicas que proporcionam tanto uma qualidade no material, que eu tenho essa preocupação com a qualidade do material, quanto também com a qualidade editorial, né? Então, sou um pouco vaidoso com essas questões, né? Mas eu percebi que a editora atendeu bem às minhas expectativas. Fiquei feliz também com isso. Bom, eu ouvindo vocês, né, falando agora há pouco sobre essa questão do ambiente em si, né, assim, as questões ambientais e tudo, e aqui eu fiquei pensando, professor Tiago, você que é da engenharia agrícola, né, e ao mesmo tempo o professor René também, essa parte do direito, no seu livro, você chega a abordar, né, alguma dessas questões entre os povos originários e também o meio ambiente, quer dizer, a sustentabilidade, eu não sei, existe alguma relação aí, né, eu acho que até você também pode trazer alguma dessas questões. Como o professor mesmo falou, o projeto pedagógico do curso de Direito, né, ele está baseado na parte humanística, na parte ambiental e qual era a outra cultural. parte? E cultural. Então, Exatamente. Ele tinha falado que já abraçava 2, né? E o meio ambiente, professor? Vocês conseguem abordar alguma coisa também com relação a isso? Com certeza. Foi muito bacana essa pergunta do professor Arthur, porque a relação que os povos originários possuem com a terra é uma relação muito umbilical, né? Uma relação muito intrínseca, né? Então, as comunidades indígenas, eu acho que essa foi uma das grandes questões que foram colocadas na apresentação da professora Natália Mariel no meu livro, que ela diz que, assim, que de maneira corajosa, né, e inédita, eu trato a questão do meio ambiente e da terra indígena não apenas como um direito, mas como uma garantia, né? Porque é o que nós chamamos no direito, né? Ela é uma conditio sine qua non. O que é isso? A terra e o meio ambiente para o indígena é uma condição sem a qual, né, a ausência do seu usufruto, né, inviabilizaria a sobrevivência física e cultural dos povos, né? Enquanto nós, homens brancos, né, nós temos essa perspectiva da terra como uma fonte de riqueza, né, como um valor mercadológico, né? Os indígenas eles têm uma visão cosmológica da terra no sentido de que a terra é a sua mãe, né?
O meio ambiente é o provedor da sua subsistência física e cultural e ele é suficiente por si só, né? Então, essa relação que nós fazemos aqui no livro com o meio ambiente é uma relação muito importante. Eu diria mais que ela é o carro-chefe da discussão do meu livro, né? Inclusive fazendo essa associação do meio ambiente cultural, né? Porque, professor Tiago, o meu livro, ele traz essa perspectiva de como os indígenas, por exemplo, se apropriam da terra e se utilizam das formas mais elementares de nutrição, né? Mais elementares dos elementos que são extraídos, né, da terra, como, por exemplo, você encontra em várias comunidades indígenas as casas de sementes, né, o respeito aos rios, o respeito ao que está, né, sendo oferecido pela natureza, né? Inclusive, não só respeito, mas a veneração, né? Isso está muito no elemento cultural, no elemento ritualístico do indígena. Então, tem uma relação direta muito forte. Professor Arthur, quando a produção falou, né, do nosso convidado aqui, que seria o professor René Yarley, falou sobre o livro, eu corri nas redes sociais para ver se eu encontrava alguma coisa de onde eu adquiri esse livro. Vi aí vários colegas postando um livro. Quando eu fui atrás, estava esgotado. Aí eu lhe pergunto, professor, onde é que eu faço, como que eu faço para poder adquirir esse livro, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, esgotou, né, esse primeiro lote que estava disponível. Olha, o primeiro lote, ele esgotou de fato, né? Mas a editora já fazendo contato, né? Já está na produção do segundo lote, né? Inclusive um lote solicitado por mim também, né? Você pode encontrar esse livro tanto no site da editora Dialética, né? Quanto em outros marketplaces, né? Por exemplo, a editora ela fornece essa oportunidade para que as pessoas elas adquiram o meu livro também por outras plataformas, como, por exemplo, pela Amazon, né? Pela Magazine Luiza, pela Americanas, pela Submarino, certo? Pelo Mercado Livre. Então, são vários os marketplaces que disponibilizam hoje o livro, né? Ele está disponível também em edição digital, PDF, os e-books, EPUB, né, da vida. e-book. Olha, foi um pecado meu esse de não ter solicitado na versão e-book, sabe? Eu acho que, pelo fato de ser o primeiro livro, né, você quer que as pessoas tenham essa lembrança de ter ele, né, de maneira física na sua casa, né? Você ter aquela vontade de assinar o livro para alguém, né? Eu ainda sou muito tradicional, né? Eu gosto muito de papel. E acabei que não me atentando mesmo para essa questão do formato digital, né? Eu fui assim bem clássico nessa minha primeira escrita, né? É algo que eu vou repensar, porque muitas pessoas também me falaram, né? Porque como é um livro que tem uma utilidade científica e acadêmica muito grande, né? Os alunos de pós-graduação, de mestrado, né? Eles têm muita urgência em adquirir um livro, né? Que pelo processo normal, ele demora um pouco mais a sua confecção, né? Mas no meio digital você compra e em fração de segundos o livro já está disponível, né? Então, quem sabe uma próxima. Professor René, e vai haver o segundo livro? Já tem planos? Olha, em primeira mão, né? Eu vou revelar aqui para vocês que eu recebi músicazinha de suspense, né? Que tem revelação aqui. Eu vou ter que revelar para vocês que eu fui convidado para coordenar um livro que também é muito importante para a nossa área, né? Que é um livro sobre constituição cultural, né? Foi um convite também do professor Humberto Cunha Filho, né? Que é o resultado de uma produção realizada por alunos do doutorado da Universidade de Fortaleza. E eu estou recebendo já esses materiais para que eu faça a organização, né, e a coordenação dos trabalhos para que a gente faça essa publicação, né? Não sei se ainda esse ano, porque é um livro mais extenso, né? É um livro que vai resultar de 20 artigos científicos, né? E é um livro mais denso, né? Mas é um livro completo sobre o que se trata por constituição cultural, né? A riqueza que a Constituição tem é muito grande, né? Mas na visão desses pesquisadores é importante que isso
né, seja trabalhado de maneira densa, com o devido respeito que os direitos culturais merecem. Né? Professor, estou vindo aqui no ponto, a produção falando comigo, dizendo aqui que vai ter uma premiere exclusiva de lançamento na Faculdade FIED. É verdade? É verdade, eu fiquei muito feliz, né? E fiquei também torcendo, né, para que esse meu lançamento se iniciasse aqui, porque a FIED é a minha casa, né? Eu sou professor do curso de Direito desde 2017, já passei pela coordenação do curso, né? Então, eu fiquei muito feliz mesmo com o convite para o lançamento aqui, né, pela faculdade, né? No dia 2 de agosto, certo? No prédio do CCS. E nós vamos fazer esse lançamento lá, vai ser muito lindo, né? Os bastidores já informam, né, que vai ser um evento único, né? Eu estou muito ansioso e a expectativa é das melhores possíveis. Professor Thiago, eu não sei se você está querendo me perguntar, mas eu vou perguntar. Vai ter show de rock? Olha, a gente pode tentar uma palhinha lá, né? Além de escritor, ainda é cantor, né? Não, eu acho que tem que fazer jus a questão da música também. Eu acho que não pode deixar passar. A gente está com um livro aqui, né? Só reforçando. Sistema de Garantias no Brasil para a Defesa dos Direitos Culturais dos Povos Indígenas. Opa, tô errando a câmera. É a primeira vez, tô errando a câmera. Então, como o professor René falou, né? Vai ter uma premiere de lançamento exclusivo. Qual dia mesmo, professor? Dia 2 de agosto, no prédio do CCS. Vai ter mais algum aqui em Tianguá? Semana seguinte, nós teremos também um lançamento, né, pela OAB, tá? Eu também fui agraciado com esse convite da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A OAB tem sido muito atuante também, tem incentivado, né, os nossos advogados da Serra da Ibiapaba, e eu fiquei muito feliz também com esse convite deles, certo? Vai ser no dia 7, na própria sede da OAB, no auditório da OAB. Professor, nós agradecemos aqui sua presença no primeiro Soulcast aqui comandado por mim e pelo professor Arthur, né? Convidamos mais vezes, principalmente porque ele falou que vai ter um novo lançamento, né? Vai estar coordenando com certeza. Um novo livro, né? A casa é sua, como você mesmo falou, e fique à vontade para as considerações finais. Não, eu só queria aproveitar, dizer assim, olha, quando tiver o segundo livro, estaremos aqui, não é isso, professor, para poder recebê-lo, né, de portas abertas. Eu acho que vai ser muito interessante a gente falar também um pouco, que eu acho que é um assunto, né, bastante pertinente. Né? O livro do homem está mais disputado que o convite da farofa da GQ. Não, eu tô achando que sim. Olha, muito obrigado pelo exagero, mas eu fico muito feliz, né, com esse convite de vocês, né, com essa possibilidade de estar aqui divulgando um pouco mais esse material, né, aqui na instituição. E muito satisfeito também, né, por perceber que a instituição ela tem profissionais de outras áreas que têm assim, um laço muito estreito com o que a gente vem tratando aqui, né? Isso só me deixa mais feliz, né, e satisfeito, né, e confiante de que nós estamos no caminho certo, né? Então, muito obrigado. Professor, última coisa, se o professor René quiser, inclusive, apresentar o livro dele na arquitetura, eu acho que na engenharia agrícola também, com toda certeza, fica também um convite. Eu acredito que nos 12 cursos que nós temos aqui na faculdade, né, tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo, muito bem recepcionado. É uma temática de relevância social, cultural. Importantíssima, né? Importantíssima. Principalmente aí para os futuros profissionais que vão estar sendo inseridos no mercado. Então, parabéns, professor. E você de casa aí, até o próximo Soulcast. Até mais. Soul.